Uma mega operação policial de combate à rede de pedofilia, deflagrada no país, ocorreu em 284 municípios. Na região do Vale, 4 pessoas foram presas. As prisões foram feitas em São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba e São Sebastião. Cerca de 50 policiais civis participaram desta operação na região. A inauguração em Pindamonhangaba do SESI, Serviço Social da Indústria, está marcada para o dia 2 de junho. A nova escola vai atender mais de 1.400 crianças e adolescentes. A repórter Carolina Silva tem mais informações. Aqui na nova escola do SESI, em Pinda, terá as séries do 1º ao 9º ano e o ensino médio também. Quem vai conversar com a gente é a Roberta, que é a diretora do SESI aqui de Pinda. Roberta, quanto que está sendo investido na construção da nova escola do SESI? O SESI está investindo 17 milhões na construção dessa escola maravilhosa. Qual que é a estrutura dessa unidade aqui de Pinda? Essa escola de primeiro mundo tem 18 salas de aula, 2 laboratórios de informática, laboratório de química e física, um laboratório de fabricação, sala de vivências teatrais, sala de música. Nós temos um ginásio para as atividades esportivas. Esse prédio ganha também um campus society para as atividades esportivas dos nossos alunos. É uma escola de primeiro mundo aí que consegue atender o aluno integralmente. Roberta, quando devem iniciar as aulas aqui? As aulas iniciam no dia 2 de agosto, mas a gente vai ter a inauguração dessa maravilhosa escola no dia 2 de junho, a partir das 15 horas. A gente está convidando todos vocês para vir aqui conhecer essa escola maravilhosa. Nós vamos ter um dia recheado de muitas atividades e a gente vai ter o show do Projota gratuitamente para todo mundo para a inauguração da escola. Então, estou convidando vocês no dia 2 de junho, a partir das 15 horas. Mas o início das aulas, como eu estava te falando, vai ser no dia 2 de agosto. Os alunos do ensino fundamental, eles vão ter aula em período integral, né? Conta pra gente quais serão as atividades durante o período de aula. Os alunos do 1º ao 5º aninho, eles estudam em período integral nos prédios novos. Como os nossos alunos estão vindo para cá, esse segundo semestre ainda estudarão em período parcial. Então, 1º ao 5º vai ser parcial, 6º ao 9º parcial. E o ensino médio, eles estudam de manhã com a gente aqui e fazem Senai. A partir de 2019, período integral do 1º ao 5º ano. E uma coisa interessante é que toda a alimentação, tudo é feito aqui dentro da escola, tudo é feito com as nutricionistas do SESI. Inclusive todas as atividades esportivas, tudo que acontece, são todos com profissionais do SESI. Como que vai funcionar o processo seletivo para quem estiver interessado em vir estudar aqui? Prioritariamente, quem pode estudar aqui é quem trabalha na indústria, até porque o investimento da indústria, vocês sabem que o nosso dinheiro vem da indústria e a gente reverte isso, uma das atividades é a educação. Todo aluno, então quem quiser estudar aqui no SESI, é só agora no final de maio, a gente vai soltar na divulgação do site do SESI Taubaté, no Facebook também do SESI Taubaté, qual vai ser o período de inscrição que a gente vai abrir as vagas do 1º ao 5º aninho. Do 6º ao 9º eu já tenho as 2 turmas, do ensino médio eu vou ter uma turma só esse ano. Em 2019 vocês vão ter novidade, que a gente vai abrir mais uma turma do 1º ao 3º ano do médio. E então esse período agora do 2º semestre, a gente está abrindo as vagas do 1º ao 5º aninho. Então, você que quer estudar aqui no SESI Taubaté, fica de olho aí na divulgação para você poder inscrever seu filho, participar do processo seletivo que tem, para poder estudar aqui no SESI com a gente. Muito obrigada, Roberta. Quem quiser mais informações sobre esse processo seletivo, quem estiver interessado em colocar o filho aqui no SESI de Pinda, pode ligar para o telefone 3641-2134. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. Só para esclarecer, o SESI de Pindamonhangaba é ligado ao SESI de Taubaté. Por isso, quem tiver interesse em estudar na unidade de Pinda deve acessar o site e as redes sociais do SESI Taubaté para ter mais informações. De acordo com o IBGE, no 2º trimestre deste ano, faltou trabalho para 27.700.000 pessoas. Essa é a chamada taxa composta da subutilização da força de trabalho, que agrega os índices de desemprego, força de trabalho potencial e desemprego por insuficiência de horas trabalhadas. A taxa de força de trabalho subutilizada ficou em 24,7% no 1º trimestre, a maior desde 2012. Os resultados apontam que 13,7 milhões estão desempregados, mas procuram empregos nos últimos 30 dias. Há 6 milhões de subocupados, pessoas que trabalham menos de 40 horas por semana, mas que gostariam de trabalhar mais.
quase 8 milhões de pessoas que poderiam trabalhar, mas não trabalham. E outras 3 milhões de pessoas que podem trabalhar, mas que não têm disponibilidade por algum motivo, como mulheres que deixam o emprego para cuidar dos filhos. O programa Emprega São Paulo tem 108 vagas de emprego abertas no Vale do Paraíba. A Agência Pública de Emprego do Governo do Estado destaca que 64 vagas são para o setor de serviços, mas também tem oportunidades na indústria e no comércio. Em Pindamonhangaba, por exemplo, existem 3 vagas abertas para forneiros. Em Caçapava, são 2 vagas para manicures. E em Taubaté, são 2 vagas para vendedores. Para ter acesso a essas e outras vagas, existem 2 caminhos. O primeiro é através do site empregasaopaulo.sp.gov.br. Eu vou repetir, hein? empregasaopaulo.sp.gov.br. Outra opção é comparecer a um posto de atendimento ao trabalhador, o PAT da sua cidade. Fique agora com a entrevista de hoje. Caminhoneiros de todo o Brasil não desistem da manifestação contra o aumento dos combustíveis. Na Dutra, uma liminar obtida pela CCR impede a paralisação do tráfego, mas eles estão em vários pontos à margem da rodovia, fazendo manifestações e procurando convencer a família brasileira que a greve não é só por eles, mas em defesa da economia popular. Vamos tirar dúvidas sobre esse assunto hoje. Estamos recebendo aqui o economista Humberto Felipe. Ele já é conhecido de todos nós e volta e meia está aqui conosco ajudando a refletir sobre temas importantes. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Grande satisfação tê-lo conosco. Me parece, né, que a coisa vai ficar um pouco atenuada porque a Petrobras já está anunciando uma redução. Ao invés do aumento que seria praticado nessa terça-feira nas refinarias, parece que o combustível vai chegar 2% mais barato para a gasolina e 1,7% para o diesel. Certo. Mas a gente precisa refletir sobre o tema como um todo, porque de qualquer maneira o combustível está muito caro. E tem uma tendência, pensando em termos de petróleo, a tendência é que ele se estabeleça nesse preço, nessa faixa de preço, ou até se torne um pouco mais caro. E isso acaba refletindo no preço do combustível. Eu vi depoimento na rede social de um líder do movimento, um sujeito bem, articulado, dizendo, olha, você que está aí, nós que estamos aqui, não fizemos nada para chegar a esse nível de situação. Foram eles, foram desvios, foram falcatruas, má administração. O sujeito parece que tem lá sua razão. Eu diria que em parte, porque nós somos culpados também pela situação que estamos vivendo, né? Porque fomos nós que colocamos os eles no governo. Mas a situação que nós estamos atravessando no país é uma situação que eu não diria que ela é crítica, porque existe possibilidades interessantes, mas nós estamos o nosso desenvolvimento, o que devia estar acontecendo de crescimento, ele está sendo postergado pela situação política que nós temos. Essa situação política tem impactado negativamente a economia brasileira. Petrobras agora está dando lucro, 78% de valorização das ações, lógico também, né? O sujeito está passando tudo para nós, até botijão de cozinha. Desde que me entendo por gente, esse botijão era preço subsidiado por força do impacto social que ele gerava, né? Agora não, está competindo com a paridade do mercado externo. Isso, mas nós temos que fazer uma análise também, porque manter o preço pressionado ou regulado, como foi regulado até recentemente, ele acaba trazendo impactos negativos para a própria sociedade. Eu, particularmente, tenho muito receio de preços regulados, de preços que são irreais, que são controlados pelo governo. E por que isso? Porque você pode resolver um problema momentaneamente. Então, você poderia reduzir o preço do petróleo agora, mas isso tem uma consequência do combustível agora. Mas isso tem consequências, normalmente, nefastas para a economia. O ideal seria a economia, o preço, ele ser regulado pelo preço das matérias-primas, como acontece em outros setores. O governo botou a tranca atrasado, né? Porque podia ter feito isso antes da coisa chegar aonde chegou.
uma paralisação grave que só nos poucos momentos, né, que está sendo enfrentado já traz consequências graves, né? Produção que fica retida na estrada, safra que deixa de ser apanhada, plantio que também atrasa pela demora da chegada das sementes. Com certeza. Mas é preciso também analisar um outro ângulo da questão. Nós estamos também com um problema em relação a preço de frete. E o preço de frete está pressionado para baixo. Por quê? Porque a nossa economia está relativamente parada. Nós ficamos com um crescimento negativo, nós já chegamos a ter um crescimento negativo muito alto, e esse crescimento teve uma reversão agora. A expectativa no ano passado é de que a gente tivesse em torno de 3% de crescimento do PIB. Nós não vamos conseguir chegar a isso. Então, aliado a essa questão do preço do petróleo, nós temos o problema de não estar tendo o crescimento que deveríamos estar acontecendo. Isso pressiona o preço do frete. O Brasil é um país sobre rodas e a gente vive, em termos de transporte, o samba de uma nota só, porque está lá na rodovia. Houve governos que anunciaram que governar é abrir estradas e, de repente, largou-se as ferrovias. E aí a gente está também vivendo essa situação um tanto complicada de pressão. Porque o transporte rodoviário, ele é um transporte, ele é importante, é um modal muito importante, mas para longas distâncias o ideal seria que se utilizasse o transporte, outros tipos de modais, o ferroviário é o mais adequado. Mas a história nossa, todo o processo histórico nosso, ele não criou, né, na época que era para ter feito um bom investimento em ferrovias, esses investimentos não foram feitos da forma adequada. Então, se eu tinha problemas de bitolas, as bitolas não falavam umas com as outras, e isso dificultava que a mercadoria pudesse atravessar o Brasil, né? Diferente do que aconteceu em outros países, como na China, como no Japão, nem estou falando de Estados Unidos e Europa, né? Em que uma mesma linha ela atravessava o país. Então, nós tivemos essa fragmentação e, na época do Juscelino, por uma questão estratégica, resolveu colocar todas as fichas na rodovia. E aí nós temos essa disparidade em relação aos modais de transporte nosso, né? Professor, a gente está aí diante de uma situação delicada. O presidente da República, dias atrás, ocupou aí as redes e todas as mídias para dizer que fez 20 anos em 2, né? Dizem até que essa verba veio da saúde, o que é coisa bastante complicada também. Mas essa situação do combustível põe por terra toda a propaganda de êxito do governo? Mas eu vou lhe pedir para refletir sobre o tema com calma. Na volta da entrevista, a gente aborda esse aspecto. É já, não saia daí. A seguir, o Ministério da Saúde lança campanha para incentivar doação de leite materno. Daqui a pouco, confira.